Dentro dessa estratégia de fazer um conteúdo influente, qual que é o objetivo disso, né? É a pessoa atrair pessoas novas que vão chegar ali no seu Instagram e já ter uma boa impressão, que eu digo, ter um oásis sensacional. E também, depois que a pessoa chegou, ter um relacionamento com ela para que em algum momento ela vá comprar de você. Você precisa ser estratégico nessa relação. Você precisa trazer a pessoa do feed para os stories, dos stories para o feed. Começa a entender qual que é a psicologia da ferramenta para começar a usar ela a seu favor. Então isso faz toda a diferença dentro do processo de geração de conteúdo diário. Está começando mais um episódio do MDV Cast. Aqui você dará os primeiros passos para a sua empresa conquistar uma marca de valor e se tornar uma referência na sua região. Então aproveita e acompanha a gente também lá no Instagram, @agenciamito. Bom episódio! Então o papo de hoje vai ser sobre feed versus os stories. Muita gente tem dúvida sobre isso, pergunta direto o que eu posto num, no outro, se conteúdo influente, como é que é essa bagunça toda. Então estamos aqui, eu, Evandro Mazuco, e o meu sócio, Luiz Gustavo. Bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, né? Pergunta clássica, né, Evandro? O que eu faço no feed? O que eu faço nos stories? Esse material que eu fiz, vai no feed ou vai nos stories? A gente recebe isso, acho que centenas de perguntas quase que diariamente com essa dúvida. E na tua visão, Evandro, se pudesse ser muito simplista, né? Mata a charada já de cara e no final a gente vai explicar. A gente vai explicando. Essa é a minha intenção de gravar esse podcast, só para deixar claro, para eu nunca mais precisar responder essa pergunta toda vez que alguém me mandar isso no direct, eu vou mandar esse podcast aqui. Porque aí já... Então, se você veio do direct, provavelmente a gente mandou essa pergunta, a gente enviou esse podcast, porque aqui a gente consegue, brincadeiras à parte, a gente consegue explicar de uma maneira mais detalhada, que você possa compreender melhor e ter resultado melhor. Beleza? Então, assim, de maneira bem simplista, o que vai no feed, o que vai nos stories, o feed vai algo bem atemporal, e nos stories vai algo mais factual, tá? Então, por que isso? É só você compreender a natureza das duas ferramentas. O feed, o que você posta ali, ele fica fixo, e o que você posta nos stories, ele vai apagar a cada 24 horas. Então, a gente diz, o conteúdo que uma pessoa que vai chegar no feed, ela possa usufruir dele, mesmo passando alguns dias, algumas semanas, ele fica no feed, ele vai ficar lá para alguém novo que vai chegar, ele vai olhar todo o conteúdo que a sua empresa produziu, etc. E nos stories você vai colocando as coisas que são do dia a dia, bastidores, produto e assim por diante. Mas a gente vai destrinchar mais, mas só para você ter a visão geral. No feed fica o que está temporal, nos stories são as coisas factuais do dia a dia. Esses dias a gente tava batendo um papo com a nossa turma de mentorados e eles falaram, tá, Gustavo, mas assim, eu fiz um negócio genial nos stories e agora eu tô sofrendo porque vai sair em 24 horas. Tcharam! Para isso criaram os destaques. Se você fez algo muito impactante, muito legal, que gerou um bom engajamento, que é uma dúvida comum, etc., você vai lá e coloca nos destaques, coloca uma seção lá específica. Por exemplo, se você é médico e está explicando um procedimento, sei lá, botox, algum procedimento específico, e gostou muito da explicação e ficou claro e gerou interesse, gerou desejo, vai lá e cria um destaque para resolver essa charada. Ou, por exemplo, os destaques podem ser utilizados para outras coisas, né? Cardápio de restaurante, depoimentos de clientes, por exemplo, coisas que saíram na mídia sobre a sua empresa e etc. Mas o destaque a gente pode fazer até um podcast específico para ele. Mas hoje, diferença entre feed stories. Eu sou muito partidário dos conceitos. A gente sempre fala muito do empresário ter conceitos sólidos, porque aí facilita bastante depois, porque as ferramentas mudam, né? Agora que a gente está gravando o podcast, surgiu recentemente o Reels, e assim, volta e meia surge atualizações, etc. Mas o que eu vejo se você entender bem o conceito, essas ferramentas vão mudando e você vai fazendo adaptações na sua empresa, na maneira de comunicar, e você sempre segue tendo resultados com as coisas novas que estão surgindo. Então,
qual que dentro da estratégia de você construir uma marca de valor utilizando o Instagram, ou seja, nos tempos atuais, né, muito diferente do que era nos anos 80, 90, as marcas que estão querendo que tenha um destaque agora, a ferramenta principal é o Instagram, isso a gente não tem nem o que discutir nesse momento. Então, mas o Instagram é uma ferramenta, ou seja, ela é um meio para, né? Não é o fim. Claro que a gente vai explicar, a gente fala de funcionalidades, algumas coisinhas assim, mas se você entender isso, eu acho que ajuda bastante. Então, quando a gente está dentro da estratégia toda de construir a marca de valor, o feed, o stories, ele entra no passo 2 do nosso método entre os 5 passos. O passo número 2, ele é o conteúdo influente. Tá? Até a gente vai focar mais nisso aqui hoje. Ele te diz que esse conteúdo influente ele tem pessoalidade, personalidade e persuasão. Tem uma masterclass lá no agenciamento.com.br/masterclass com 2 S, que a gente explica os 5 passos detalhadamente. Depois você pode entrar lá, você vai entender melhor. Então, dentro dessa estratégia de fazer um conteúdo influente, qual que é o objetivo disso, né? É a pessoa atrair pessoas novas que vão chegar ali no seu Instagram e já ter uma boa impressão, que eu digo, ter um oásis sensacional. E também, depois que a pessoa chegou, ter um relacionamento com ela, para que em algum momento ela vá comprar de você. Então, assim, pensando estrategicamente nisso, o que a gente vai postar no feed, tá? Que são conteúdos que vão gerar valor para esse público-alvo e ele vai assim, criar um engajamento para depois a gente vender para esse público. Aí já é mais lá no passo 4 da vida, tá? Então, pensando nisso, por exemplo, no feed a gente vai colocar que tipos de conteúdo, tá? Vamos pensar uma loja de roupas. Que tipo de conteúdo que ele vai para o feed? Eu vou pegar um exemplo da loja de roupas. E que tipo de conteúdo uma loja iria postar nos stories do dia a dia dela? Boa pergunta, ótima pergunta, na verdade. Por exemplo, na loja, o que ela poderia postar no feed? Exemplos de, por exemplo, tipos de jeans para tipos de corpo, né? Tem jeans, sei lá, com elastano, ou com uma malha X, ou com uma cor Y, ou com... Ou corte, né? O corte da cortes peça, diferentes. Jeans, não sei o que lá. Uhum. Então isso faz mostrar, explicar para a pessoa, porque essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? O cara vai comprar uma calça, beleza, puta, eu tenho quadril mais largo, eu tenho perna mais fina e etc. Serve para esse tipo, não serve? Então, quando você começa a desmistificar essas coisas do dia a dia, ajuda muito. Tem um outro exemplo de uma cliente que ela é uma mentorada também, ela tem uma loja de semijóias, né? Então, um mercado muito parecido. E ela falou, Gustavo, o que eu posto no feed? Eu falei, me dá um exemplo de uma dúvida que teve hoje na sua loja. Aí ela assim, puta, apareceu uma moça que tem rosto redondo, cabelo cacheado e perguntou se argola era bom pro rosto redondo com cabelo cacheado. E daí ela explicou todo o conceito, eu não lembro exatamente o que era. Daí eu falei, cara, isso é um conteúdo fantástico para feed. Por quê? Porque toda moça que tem rosto redondo e cabelo cacheado e tiver dúvidas sobre o papel da argola no todo o processo, vai ajudar ela na tomada de decisão, e daí isso vai gerar desejo, porque ela aprendeu alguma coisa com você e depois você faz o dever de casa, isso daí vai avançando no processo. Agora, no Stories... O que pode mostrar? O Stories é dia a dia, é coisa mais temporal, é mostrar a loja em movimento, é mostrar produto chegando, é mostrar sua equipe interagindo, é mostrar... Enfim, se você tem delivery, né, mostra todos os pedidos que estão sendo enviados, mostra você vestindo as roupas, chegou produto novo, bate foto dos seus looks, usa o Stories para fazer escassez. Então o Stories, no caso de varejo, ele tá permitido fazer um pouquinho de panfletagem digital, mas o problema é quando você usa o Stories só para fazer isso. Então mostra a rotina da loja, dá meio que uma... se for o seu estilo, dá meio que uma blogueirada. Então tudo isso são coisas que vão aguçando, porque a pessoa ela começa a viver, você gera um efeito novela da sua empresa com a sua audiência, ela vai ficando com vontade de ver você, eu quero saber onde é que essa pessoa tá, e onde é que ela compra, como é que ela escolhe, etc. Então o Stories vai gerando essa ansiedade na pessoa de saber qual que é o próximo passo do seu negócio. Isso, então assim, os Stories ali é o lifestyle da loja. O que eu digo, às vezes, tô falando do mercado de varejo, tá? Depois a gente pode usar outros tipos de exemplo.
Mas, por exemplo, você vai mostrar, se vocês têm um ambiente super alegre, isso tem que estar refletindo nos stories. Então é menos frescura nos stories, porque de fato ele vai apagar em 24 horas. Então ali é o momento de você fazer volume de stories. Eu lembro o Thiago, que é um dos que ajuda a gente também no processo de mentoria. Ele fala bastante, cara, faz 50 stories num dia. E assim, então quando você pensa em 50, você pensa, cara, eu vou ter que fazer no volume. E aí você mostra a peça que chegou, você conversa com a vendedora, conversa com o cliente, mostra alguma coisa, explica, fala. Que eu digo, não é só ficar postando foto e preço. Não é que tá errado, mas você pode ser um pouquinho mais inteligente e conseguir criar esse, como o Otávio disse, esse efeito novela com a audiência que te acompanha. Ela meio que vive o dia a dia da loja. Eu sempre lembro dos nossos stories, que a gente, durante os 3 primeiros anos, a gente mudou de sede 3 vezes. Porque o primeiro ano fechou com 9 pessoas na nossa equipe, o outro ano com 17, o outro ano já tinha 35, então a coisa foi crescendo muito, a gente teve que ir alugando salas maiores e teve muita reforma nesse processo. E se você acompanha lá o Stories da Mito, provavelmente assim, eu apareço mais lá. E eu conversava com o cara que botava o gesso, com o arquiteto, eu chamava ele de ninja porque ele resolvia tudo, e assim ia. E eu encontrava as pessoas em eventos ou clientes, eles sabiam tudo o que tinha acontecido, porque eles viviam aquele dia a dia junto comigo. Então, eu achava muito curioso, né? Eles lembravam mais das reformas do que dos conteúdos que eu tinha falado nos stories, das dicas e tal. Então essas coisas marcam. Então assim, se você tem um restaurante que o ambiente lá é um ambiente mais romântico, etc., os seus stories têm que transmitir esse romantismo também. A pessoa tem que sentir o clima do seu estabelecimento nos stories, tá? Aí no feed você vai gerar valor para o seu público. Então no feed você vai postar coisas que vão ser úteis para ele, beleza? Agora, se o story, você pode mostrar um cardápio, você pode mostrar uma peça, falar o preço, dizer que só tem mais 2, entre em contato, fala com a gente. É mais interativo, conversa comigo, olha, se tem alguma dúvida, abre uma caixinha de perguntas, eu tô aqui pensando se eu faço isso, eu vejo uma cliente aqui, entendeu? Tem muito mais bastidores, o que tá o dia a dia, o volume nos stories, esse tipo de coisa. Isso, assim, complementando o que o Evandro falou, o Stories é o lugar ideal para você mostrar os seus valores, porque ali você tá de cara lavada, é dia a dia, não tem como a gente... Ou não, né? Mas assim, é muito difícil tu ser ator 24 horas por dia, de uma pessoa que criou o hábito cara de... Lavado, tu quis dizer que assim, porque assim, as mulheres devem estar ouvindo assim, eu já não vou fazer stories de cara lavada nunca, né? O que ele quis dizer é que assim, se você faz muitos stories, você acaba tendo que ser natural, você não consegue ser um personagem 24 horas por dia nos stories, né? Isso, mas o que eu quero falar de cara lavada é não necessariamente esteticamente ou visualmente falando, mas ali é você. É muito difícil uma pessoa que faz 50 a 100 stories por dia, todos os dias, ela ser um personagem durante muito tempo. Assim, ninguém aguenta isso, sabe? O psicológico da pessoa não aguenta. Então ali naturalmente você vai ser você, e as pessoas que vão se conectar com você são pessoas que têm os mesmos valores. Então é muito melhor, o nosso melhor cliente é aquele que tem valores parecidos com os nossos, porque a gente não vai ter conflito de ideologias e etc. durante o processo. Pode parecer um negócio muito louco, né? Porque quando a gente fala de cliente ideal, parece que abre-se as portas da nossa empresa e fala: você é meu cliente ideal, você entra, você não é meu cliente ideal, sai. Não é assim que funciona na prática, entendeu? Mas entender que os stories, por conta dessa rotina diária, é um lugar para você se conectar com as pessoas, entendeu? Então o motivo que faz o seu cliente voltar na loja, porque ele gosta do seu atendimento, porque ele gosta do seu trabalho, que ele recomenda, que te acha gente boa, que gosta do astral da sua empresa,
esse é o motivo pelo qual as pessoas vão continuar assistindo você nos stories. Então, mais do que nunca, você tem que botar para fora a sua essência. A gente fala muito isso dentro do método marca de valor. Isso. E assim, então, algumas coisas importantes aí em relação aos stories. Eu sei que tem uma dúvida muito grande que posto minhas coisas pessoais ou não posto minhas coisas pessoais? A gente até fez um episódio só sobre Instagram pessoal ou focar no profissional. Aí lá a gente desmistificou isso tudo. Você pode procurar ali esse episódio que está ali no MDVcast. Mas assim, o quão que eu mostro a minha vida pessoal? Eu não quero expor a minha vida pessoal nas coisas da empresa, etc. Eu preciso expor minha vida pessoal? Não preciso? E assim por diante. Então, resposta: não precisa expor a sua vida pessoal. Você vai mostrar o que você sente confortável. Se você quer mostrar, mostra. Se você não quer mostrar, não mostra. O mais importante, como a gente falou, é o ambiente da sua empresa, o que está em torno disso. Tá? Então, assim, então não precisa se tornar blogueiro. E tem outra coisa, você também não precisa ser você o dono da empresa que está fazendo os stories. É legal o dono aparecer? Uma opinião particular minha, eu acho legal. Assim, o cliente saber quem que é o dono, quem está por trás, o que ele pensa, a visão dele. Eu acho legal isso. Para mim, a conversa dos stories é como um bate-papo com o cliente dentro da loja, dentro do estabelecimento. Você não conversa com o cliente, para mim ali é a oportunidade que o cliente tem. Talvez você não está no dia a dia da loja, no dia a dia do estabelecimento, mas é a oportunidade que o cliente tem de ouvir qual é a sua visão, o que você pensa. Então eu acho bacana. Mas se você não gosta, não tem aptidão, não quer fazer, tem lojas, tem estabelecimentos que são clientes nossos, que eles contrataram uma pessoa dentro da empresa que ele fica responsável por fazer os stories. E tá tudo certo, funciona super bem. O dono não aparece, ninguém nem sabe quem é, mas tá funcionando super bacana lá dentro. Mas assim, o que não dá é para você ficar omisso a isso. E também, falando até sobre a frescura dos stories. Para mim não faz sentido você passar 1 hora editando um stories lindo e maravilhoso, não sei o que lá, para postar e ele apagar em 24 horas. Dedica esse tempo a fazer um conteúdo influente que vai pro feed, que ele vai ficar lá permanente. Tá? Então, já teve tem um multi-open shopping aqui em Floripa. Outro dia eu fui lá, até era um amigão nosso, empresário, que pediu uma ajuda com uma amiga dele. Eu almocei lá com eles e dei umas dicas e tal. Restaurante muito bacana. Ela dizia, não, porque uma consultora que a gente contratou, ela dizia que uma pessoa marcou a gente no stories, tinha que guardar aquilo para só repostar no horário certo e não sei o que lá. Eu falo, gente, que empunhetação mental. Assim, cara, assim, tem que ter stories o dia inteiro, não é guardar para postar, né? Que eu vou, assim, 50 no dia, então é o dia inteiro, não é marcar horário para pensar em quando, assim, se pensou muito, já passou o tempo de fazer o stories. É pensar menos e fazer mais, né? Sim. Inclusive, muitas pessoas perguntam, mas como é que eu vou fazer 50 stories por dia? Por isso que a gente fala de 50 stories por dia, porque você é obrigado a encontrar tempo na sua agenda para fazer 50 stories por dia. Não dá para encaixar no meio da sua rotina se você não se planejar ou se você não criar o hábito 50 stories por dia. Então, a ideia não é fazer 1, 2, 3, 5 stories por dia, é 50. Por que 50? Porque 50 é um hábito. Depois que você começa a fazer 50, você vai encontrando slots na sua agenda, você vai começando a fazer parte da sua rotina. Então, a gente fala muito que o sucesso do marketing digital é um processo de construção de hábitos. O hábito de postar vídeo toda semana no seu feed, ou postar, se você gosta de escrever, escreva, não tem problema nenhum, ou fazer stories todos os dias também, né? Fazer 50 stories por dia e postar em toda semana no feed. Quando você começa a criar esse hábito, você vai vendo naturalmente. É claro que se você tiver acesso a um método para fazer o conteúdo de maneira mais assertiva, é positivo, mas a grande verdade é que conforme você vai fazendo, você vai ficando bom. Com método ou sem método, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Método vai te dar atalhos, etc.
Isso é, então assim, o feed, quando a gente fala, porque a gente fala muito da panfletagem digital, né? Até também tem um episódio específico sobre panfletagem digital, que é transformar o seu feed num catálogo de produto. Assim, tem acho que a gente nem falou até sobre isso, a gente falou tanta coisa sobre panfletagem digital, mas assim, mais um motivo do que eu vejo que tem que ser conteúdo influente no feed. Se você fica postando produto, você tem uma loja semi-joia, sapato, etc. Você posta um sapato que uma semana depois não tem mais. Aí o cliente acabou de conhecer, ele vai lá atrás, achou uma bota de camurça, achou sensacional e manda. Quanto é? Tem ainda? E você não tem mais. Então assim, o conteúdo, isso deveria estar nos stories. Por quê? A bota de camurça, você postou, fez story, mostrou, combinou lá nos stories, mostrou que era bacana, eu tenho 2 dessas, eu tenho uma grade, vendeu, acabou, sumiu dos stories, tudo certo. Agora no feed poderia ter 3 maneiras charmosas de utilizar a bota de camurça no inverno. Pô, legal, mesmo que você não tenha a bota de camurça para vender agora, a pessoa entrou, leu aquele conteúdo, viu você como uma referência, fez todo sentido o que ela aprendeu, ela quer aprender mais sobre isso, quer descobrir coisas novas. Quando você tiver até outro tipo de produto, ela já vai confiar mais. Ela vai deixar de ver a sua empresa só como alguém, uma relação fria que só vende um produto, que ela gostou só daquela bota. Ela vai querer gostar da sua empresa, da sua marca. Então, independente do produto que você tem no momento, ela vai querer comprar de você. Porque ela gosta do seu jeito, ela gosta de como a sua empresa se relaciona, ela gosta de como você apresenta as coisas, ela gosta da visão que vocês têm, ela gosta de como vocês ensinam, da consultoria que vocês entregam. E esse estilo... eu vejo que muita loja fala isso. Aqui a gente é muito assertivo no atendimento, etc. Só que o Instagram dele não reflete a realidade, né? Isso, não reflete essa realidade, só fala de produto. Então, o cliente não cria esse relacionamento, não cria essa paixão pela sua empresa, independente de um produto ou não. O que eu vejo é isso. Então, assim, o feed, bastante conteúdo influente, porque independente do momento que a pessoa entre, ela vai consumindo vários, ela começa a marcar outros amigos. Cara, olha isso daqui. A gente está falando de loja, mas poderia ser uma oficina mecânica. Tem cliente nosso, mentorado nosso, que tá cliente do Marca de Valor, que tem oficina mecânica, cara, que ele mostra como saber se a bateria tá no momento de trocar, se não tá, etc. Faz um puta conteúdo no feed, ou talvez a pessoa não vá contratar ele nesse momento porque não tem nenhum problema, mas cara, as coisas que ela viu ali sobre carro de uma maneira simples, que está gostando, vai vendo aquela empresa como uma referência, quando ela precisar, ela já tem aquela marca na mente dela, certo? E hoje em dia é muito através da geração de valor, através do conteúdo influente. Não é só dizendo a mecânica com 25 anos, não sei o que lá, mais confiável. Não adianta você dizer, a pessoa tem que sentir. E é através do conteúdo, né? Perfeito. E os stories você vai mostrando o seu dia a dia, vai mostrando como a pessoa vai confiando, vai criando relacionamento. É muito louco, né? Assim, eu lembro de uma cliente que tinha uma browneria. A cliente do Marca de Valor tinha uma browneria e ela tinha um motoboy que era ela disse que era super mal-humorado. Então, tipo, ser meio de cara fechada e tal, mas as clientes adoravam ele, os clientes adoravam, então ela fazia stories, o mal-humorado tá indo levar mais um e não sei o que lá, e o pessoal já ficava esperando e queria bater foto com ele. Então, assim, as pessoas mandavam, não viu o mal-humorado hoje nos stories ainda. Então, assim, a empresa começa a fazer parte do dia a dia do cliente, né? Isso que eu vejo que é muito bacana de explorar tanto o Stories quanto o Feed. Eu lembro, tem um cliente nosso também que ele todo dia ele ia lá nos Stories, 5, 6 horas da manhã, mandava bom dia, bom dia, bom dia, mais um dia, etc, etc, né? Ele sempre falava um bordãozão dele lá, era super engraçado. O dia que ele não fez, inclusive chará do Evandro, né?
O dia que ele não fez, tomou esporro de uma seguidora. Ela falou: Evandro, é um absurdo que você hoje não me deu bom dia. Não sei o que. Ele falou: gente do céu, acordei, sei lá, com piriri, não consegui ir pra praia dar bom dia e etc. E aconteceu o que aconteceu. Mas uma coisa legal para vocês levarem em consideração é que o público dos stories é diferente do público do feed. Tem parte que tem uma interseção, mas a grande verdade é que tem pessoas que são acostumadas a um, tem pessoas que são acostumadas a outra e vice-versa, tá? Então o que acaba acontecendo? Você precisa ser estratégico nessa relação. Você precisa trazer a pessoa do feed para os stories, dos stories para o feed, né? A pessoa no feed tem que saber o que você fala nos stories com frequência. Inclusive esses dias falei sobre um negócio bacana nos stories, etc. E lá nos stories você fala: olha, saiu um post novo sobre um assunto assim, sobre um assunto assado. Então começa a usar essa inteligência, começa a entender qual que é a psicologia da ferramenta para começar a usar ela a seu favor. Então isso faz toda a diferença dentro do processo de geração de conteúdo diário. Perfeito. Então, falando sobre isso, acompanhe-nos no @agenciamito. Lá tem conteúdo no feed diário e tem também os nossos stories de bastidores e assim por diante. Se você quer entender como é que funciona o marca de valor, manda um direct lá pra gente, a gente explica, bate um papo e assim por diante. Espero que tenha ficado claro a visão do feed, dos stories, que você tenha conseguido imaginar isso na sua empresa, possa começar a fazer, sentir os resultados. Pode mandar um direct lá pra gente dizendo: cara, comecei a seguir o que vocês recomendaram ali do feed dos stories, mudou a realidade, já tá outra coisa. Pode mandar lá pra gente, a gente conversa. Estamos juntos nessa jornada para te ajudar a construir uma marca de valor na sua empresa e ter uma fila de clientes querendo muito o seu negócio, você se torne uma referência na sua região, em ter seu trabalho muito reconhecido, porque se você faz com muito empenho, você merece que as pessoas conheçam e vivam a sua empresa. Beleza? Um forte abraço. Nem sei que episódio é esse, mas espero que você acompanhe também os outros episódios. A gente tá fazendo podcast pra caramba aí. Não sei que número mais, já me perdi. Beleza. Valeu, pessoal. Forte abraço. Nos vemos no próximo podcast. Até já.